Querida alma que me escuta com o coração aberto, hoje, os anjos me enviaram até você com um sussurro cheio de significado. Eles pediram que eu te entregasse uma verdade que talvez você já sinta no fundo do peito, mas que precisa ser dita com clareza, com amor e com esperança. Aquela pessoa que você tanto pensa, que ainda vive em seus silêncios, vai voltar. Mas vai voltar no tempo exato, nem antes, nem depois. No tempo em que a sua alma e a dela estiverem prontas para se reconhecer de novo. Pode parecer impossível agora. Talvez vocês estejam afastados, talvez as palavras tenham sido duras, talvez o silêncio tenha se instalado entre vocês como uma parede fria, mas o que os anjos querem que você entenda é que nem tudo que se distancia está perdido. Às vezes, é no afastamento que o amor amadurece, que os corações se curam e que o reencontro se prepara. Eu sei, dói. E como dói sentir falta de alguém que marcou sua história. É como se um pedaço seu tivesse ficado lá atrás, preso em um tempo que você não consegue reviver. Às vezes, a dor da ausência se mistura com o medo de que nunca mais haja presença. E nesses momentos, o pensamento se repete. Será que essa pessoa pensa em mim como eu penso nela? Mas há algo que você precisa saber. Sentimentos verdadeiros não se apagam. Eles se escondem, às vezes silenciam, mas continuam pulsando. Os anjos mostram que essa pessoa sente sua falta, mesmo que tente disfarçar. Mesmo que esteja cercada de outras pessoas, de compromissos, de distrações. A ausência que você sente também vive dentro dela. Houve uma história entre vocês que deixou marcas. Não foram apenas lembranças, foram cicatrizes que o tempo não apagou. Porque aquilo que é real, aquilo que é intenso, não se perde na poeira dos dias. Fica, mesmo que a vida tente seguir por outros caminhos, mesmo que o orgulho, o medo ou as circunstâncias tenham afastado vocês. E é exatamente por isso que os anjos estão se movendo. Há uma força muito maior agindo nos bastidores dessa história. Uma força que conhece seus sentimentos mais íntimos, suas dúvidas mais dolorosas, seus anseios mais profundos. Essa força se chama tempo certo, e o tempo certo está a caminho. Você já reparou como algumas situações parecem se repetir? Como se, de alguma forma, o universo estivesse tentando te dizer algo. Uma música que toca do nada, uma lembrança que surge sem explicação, um sonho que parece tão real. Esses não são acasos, são sinais. O universo está preparando o cenário para algo grande. E agora, preste atenção no que vou te dizer. Essa pessoa que você tanto espera está sendo tocada por esses mesmos sinais. Mesmo sem entender, ela está sendo guiada de volta para você. Algo dentro dela está mudando. Um incômodo, uma saudade que ela não consegue mais ignorar. Um desejo de consertar o que ficou mal resolvido. Ela sente. Ela sente muito mais do que demonstra. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Confio no tempo do universo. Ele sempre traz de volta o que é meu por direito. Agora, vou continuar essa mensagem que os anjos insistem em te entregar hoje. Quero que você pense em um momento que viveu com essa pessoa e que ficou guardado no seu coração. Pode ter sido um olhar, uma conversa, um gesto simples. Aquilo que ficou. Aquilo que, mesmo com o passar dos dias, não desapareceu. Agora, imagine que essa mesma memória está viva dentro dela. Os anjos me mostram que essa lembrança é compartilhada, que o que foi vivido entre vocês não foi em vão, foi marcante e continua sendo. Mas há algo importante que você precisa compreender. O retorno dessa pessoa não será por impulso, nem por carência. Será por verdade. Será porque a alma dela vai reconhecer que o lugar onde há paz é onde você está. E isso só acontece quando ambos estão prontos para viver o que antes não foi possível. Às vezes o tempo separa para curar, outras vezes para ensinar, e quase sempre para amadurecer. Pode ser que essa pessoa tenha precisado viver certas experiências longe de você para entender o valor que você tem. Pode ser que ela só vá perceber o quanto você é especial quando sentir, de verdade, que pode te perder. E aí, algo muito forte acontece. Uma virada, um despertar. Um momento em que tudo aquilo que foi deixado de lado volta com uma força incontrolável. É nesse instante que o universo age.
É nesse ponto que os anjos intervêm e colocam vocês frente a frente com o destino. Você vai perceber. Vai ser como se o ar mudasse. Como se o seu coração já soubesse que algo está prestes a acontecer. Pode ser um contato inesperado, uma mensagem simples, um reencontro do acaso. Mas o que virá junto com esse momento será muito maior. Será a chance de viver um amor mais consciente, mais verdadeiro, mais forte. Os anjos não querem que você se prenda à ansiedade. Eles pedem que você confie. Confie no invisível. Confie no que está sendo preparado. Porque o que é seu, ninguém tira. E essa pessoa ainda tem muito a viver ao seu lado. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. E o que os anjos estão preparando para te revelar nos próximos blocos vai te tocar de uma forma que você jamais imaginou. Os anjos continuam me mostrando imagens cada vez mais nítidas. Eles estão ao seu redor, trabalhando de forma silenciosa, mas muito intensa. Você pode até não perceber, mas há movimentos acontecendo neste exato momento. Movimentos que vão pouco a pouco quebrando as resistências que existem entre você e essa pessoa. E se você sente que algo está diferente no ar, é porque realmente está. Mas antes que eu prossiga, há um pedido especial. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar a energia da transformação e do novo ciclo. Essa sequência numérica carrega a força de um novo recomeço e você precisa se alinhar com essa vibração. Esse gesto simples pode abrir caminhos que estavam trancados. E se essa mensagem já tocou o seu coração e você sente que ela te fortaleceu de alguma maneira, considere fazer uma contribuição através do botão Valeu demais. Esse apoio carinhoso nos ajuda a continuar trazendo palavras de luz e esperança para todos que precisam. Seu gesto faz a diferença. Agora, continue comigo, porque o que vou te revelar pode mudar tudo. Existe uma parte dessa pessoa que ainda está em negação. Ela tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido, como se o que houve entre vocês pudesse ser esquecido ou substituído. Mas por dentro, há um colapso acontecendo. É como se tudo o que ela reprimiu estivesse começando a emergir, devagar, mas com força. E quando isso começa a acontecer, não há como voltar atrás. Os anjos me mostram que essa pessoa tem tido sonhos com você. Sonhos que se repetem, que deixam uma sensação estranha ao acordar, como se houvesse algo inacabado. Ela acorda com o seu rosto na memória, com o coração acelerado, sem entender por quê. Mas você sabe, porque você sente o mesmo. Esses sonhos são sinais de que o universo está tocando o inconsciente dessa pessoa, porque o inconsciente é onde mora a verdade mais profunda, aquela que não conseguimos esconder nem de nós mesmos. E é ali que ela está sendo confrontada. Os sentimentos que antes foram ignorados agora voltam como um eco que não para. Talvez você ache que ela te esqueceu. Talvez você pense que ela seguiu a vida, que está feliz. Mas os anjos mostram que essa felicidade é aparente, superficial, construída em cima de negações. Porque ninguém é realmente feliz quando precisa esconder o que sente. Você já reparou como, às vezes, tudo parece te levar de volta a essa pessoa? Um nome que surge, uma conversa aleatória, uma lembrança que aparece sem motivo. Isso acontece porque há uma ligação entre vocês. Uma ligação que não foi quebrada. E o mais surpreendente, ela sente o mesmo. Os anjos revelam que existe um momento se aproximando em que essa pessoa não conseguirá mais ignorar o que sente. Vai ser como se o mundo ao redor dela perdesse o sentido. Como se todas as conquistas, todas as distrações, todas as tentativas de seguir adiante sem você se tornassem vazias. E nesse instante, ela vai pensar: e se ainda houver tempo? Esse pensamento será a faísca. E quando ele surgir, nada mais poderá detê-la. Mas o que vai te emocionar é como esse retorno vai acontecer. Os anjos me mostram um cenário onde ela vai agir de forma inesperada. Pode ser um contato sutil, como uma curtida em algo seu, um comentário qualquer, uma mensagem simples. Mas por trás disso, haverá muito mais. Haverá um desejo enorme de se aproximar, de entender se ainda há espaço para ela no seu coração. E o que essa pessoa mais teme
é que você já tenha seguido em frente. Ela se pergunta, em silêncio, se ainda tem alguma chance. Ela se lembra de conversas, de momentos especiais, de gestos que ficaram guardados na memória. Ela sente falta da forma como você olhava, da segurança que encontrava na sua presença, do carinho que só você sabia oferecer. Você foi um porto seguro, e ela sabe disso agora. Mas há também uma resistência dentro dela, algo que a impede de simplesmente bater à sua porta e dizer tudo o que sente. Pode ser o medo de parecer fraca, ou de ouvir algo que não está pronta para escutar. Pode ser o orgulho, que sempre foi uma barreira entre vocês. Mas os anjos dizem que esse orgulho está se desfazendo, lentamente, como gelo derretendo ao sol. Há um ponto importante aqui. Essa pessoa está mudando. Algo dentro dela está se transformando de verdade. Ela está começando a olhar para dentro e perceber que o que mais importa na vida não é a aparência de felicidade, mas a autenticidade do sentimento. E o sentimento que ela guarda por você é o mais verdadeiro de todos. Mas você precisa estar preparada, porque esse retorno não será simples. Ele virá carregado de emoção, de verdades não ditas, de feridas abertas. Pode haver lágrimas, pode haver confissões, pode haver medo, mas acima de tudo, haverá amor. E é esse amor que está guiando o universo nesse exato momento. É ele que está fazendo com que tudo conspire para que vocês se reencontrem. Essa pessoa vai voltar, mas vai voltar transformada. Vai voltar porque entendeu que a felicidade dela está, de alguma forma, ligada a você. E não por dependência, mas por sintonia, por reconhecimento, por amor verdadeiro. E quando esse momento chegar, tudo vai fazer sentido. Você está prestes a entender algo que vai mudar a forma como vê toda essa história. Os anjos continuam me mostrando imagens com clareza impressionante. E o que vejo agora é como se a vida estivesse construindo uma estrada invisível, tijolo por tijolo, para trazer essa pessoa de volta até você. Não se trata apenas de sentimentos, mas de eventos. Situações que vão surgir em breve e que vão empurrá-la, suavemente, em sua direção. E sabe por quê? Porque há uma conexão entre vocês que o tempo não apagou. E o universo jamais ignoraria uma ligação assim. Mas antes de continuar, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, prossigo com a mensagem dos anjos. Essa pessoa está passando por um momento de transição. Pode ser que você ainda não saiba, mas algo dentro dela está em colapso. A forma como ela enxerga o mundo, as decisões que tomava com tanta certeza, agora parecem frágeis. Ela está se questionando. Está olhando para o próprio reflexo e se perguntando se valeu a pena seguir por outro caminho. E no meio desse turbilhão, o nome que surge, a imagem que aparece, a lembrança que a invade, é você. Talvez você ache que é tarde demais, que tudo se perdeu, mas os anjos dizem que não é bem assim. O tempo não destruiu o sentimento. O tempo apenas ensinou o que realmente tem valor. E essa lição foi dura, mas necessária. Ela precisou se perder para perceber quem realmente era a bússola. E essa bússola é você. Os anjos mostram que, nos próximos dias, ela terá um momento de clareza. Algo vai acontecer, algo pequeno, talvez até banal, mas que vai tocar profundamente. Pode ser ver alguém que a faz lembrar você. Pode ser uma frase em um filme. Pode ser uma conversa com um amigo que mencione seu nome. Mas nesse instante, algo dentro dela vai despertar. Vai ser como se o mundo parasse por um segundo e tudo fizesse sentido. E quando isso acontecer, a vontade de te procurar vai ser mais forte do que qualquer medo. Mas o retorno dessa pessoa não virá como uma explosão de declarações. Vai começar com algo simples. Um gesto pequeno, mas carregado de significado. Ela quer saber se ainda há espaço. Quer sentir, mesmo à distância, se você ainda está ali. E você vai sentir. Vai sentir que algo mudou no ar. Que aquela ausência silenciosa deu lugar a uma presença sutil. Pode ser uma mensagem, um comentário, um gesto qualquer. Mas, dentro de você, vai acender uma luz. Vai perceber que aquele reencontro que parecia distante está mais próximo do que nunca. Essa pessoa vai agir com cautela, porque o medo de te perder ainda é forte. Mas os anjos mostram que,
Por trás de toda essa hesitação, existe uma certeza. O amor continua vivo. E agora, é importante que você saiba de algo muito especial. Há uma energia de cura se formando ao redor de vocês. Uma energia que não veio à toa. Ela veio para preparar o terreno, para remover as dores do passado, para limpar os caminhos. Porque esse retorno não será como antes. Será um recomeço. Um novo ciclo, onde tudo será diferente. Mais maduro, mais consciente, mais sincero. Você vai perceber isso. Vai sentir que essa pessoa vem com outra postura, outro olhar, outra intenção. Ela vem com verdade. E essa verdade será o ponto de partida para algo muito mais forte do que vocês viveram no passado. Mas também virão emoções intensas. Porque, quando os sentimentos reprimidos encontram espaço para emergir, eles não vêm de forma suave. Eles vêm como tempestade. E pode ser que você se emocione, que chore, que sinta medo. Mas é nesse momento que você deve lembrar. Tudo está acontecendo porque o universo quer te entregar algo maior. Nada disso é coincidência. Os anjos me mostram que você foi escolhida para viver essa reconexão. Que essa história tem um propósito muito além do que você imagina. Vocês precisavam se separar para crescer, para evoluir, para aprender. E agora, depois de tudo, estão sendo guiados de volta um para o outro, para finalmente viverem aquilo que não foi possível antes. Mas há uma pergunta que você precisa se fazer. Quando ela voltar, você estará pronta? Porque o universo está preparando tudo com cuidado. Está criando as situações, enviando os sinais, alinhando os tempos. Mas a decisão, no fim, será sua. Você ainda quer esse amor? Você ainda sente que há algo entre vocês que merece ser vivido? Porque essa resposta, querida alma, muda tudo. Os anjos querem que você escute o seu coração e que quando essa pessoa chegar, você esteja firme, serena, com clareza sobre o que deseja, porque ela vai vir cheia de dúvidas, de receios, mas você será o alicerce. Você será a luz que a guiará de volta. E nesse momento, tudo o que antes era confuso vai se dissipar. A dor vai se transformar em alívio. E o alívio vai se transformar em paz. Porque aquilo que é verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. A cada passo que você dá, algo invisível se move ao seu favor. Os anjos me mostram que há uma dança acontecendo entre dois corações, que mesmo distantes, continuam batendo em sintonia. Você sente, mesmo quando tenta não sentir. E essa pessoa, mesmo quando tenta fugir, continua voltando para dentro de si mesma e encontrando você. Há uma dor que vocês compartilham. Uma dor que não é visível aos olhos dos outros, mas que pulsa no fundo da alma. É a dor da separação, daquilo que ficou por dizer, daquilo que poderia ter sido e não foi. Mas os anjos me dizem que essa dor não foi em vão. Ela serviu para fortalecer, para despertar, para transformar. Essa pessoa, em silêncio, tem revivido cada detalhe. E às vezes, ao olhar para trás, se pergunta: como deixei isso escapar? Essa pergunta ecoa nos momentos de solidão. Nas noites em que o sono não vem, nos dias em que o mundo parece cinza, ela sente sua falta, mas não de forma qualquer. Ela sente a sua ausência como quem perdeu algo precioso e, por um tempo, achou que poderia substituir. Mas agora entende que não há substituto para o que vocês viveram. Ela tentou continuar. Tentou sorrir, seguir com a vida, se convencer de que tudo aquilo era apenas uma fase. Mas o coração dela tem falado mais alto. E você aparece nos pensamentos dela sem pedir licença, sem aviso, como uma lembrança que nunca foi embora. Como um sentimento que, por mais que ela tentasse apagar, ficou gravado. E você? Também sente? Você sente essa conexão ainda viva? Porque os anjos me dizem que o que há entre vocês não se trata de acaso, nem de uma simples lembrança de um amor antigo. É mais profundo. É como se houvesse uma linha invisível ligando vocês. Uma linha que, mesmo esticada pela distância, jamais se rompeu. Essa pessoa está em processo de transformação. O orgulho, que antes era um muro entre vocês, está começando a ruir. As certezas que ela tinha estão começando a desmoronar. E pela primeira vez, ela está se perguntando:
Será que ainda tenho uma chance? Mas a vida é cheia de armadilhas, e uma delas é o tempo. Ela teme que esse tempo tenha te mudado. Teme que, quando finalmente decidir te procurar, você já não esteja mais esperando. E é esse medo que a paralisa. Mas os anjos estão agindo. Estão tocando os sentimentos mais profundos dela. Estão mostrando que há uma urgência em resolver o que ficou inacabado. Estão colocando sinais no caminho dela, como se estivessem sussurrando. Você precisa ir até ela. Pode ser que nos próximos dias você sinta algo diferente. Uma inquietação, um sentimento de que algo está prestes a acontecer. Não ignore isso, porque esse será o primeiro sinal de que os caminhos estão se cruzando de novo. E talvez o reencontro não seja como você imagina. Pode não vir com flores ou grandes discursos. Pode vir de forma simples. Um olhar, uma mensagem curta, um gesto tímido, mas carregado de verdade. Porque quando os sentimentos são reais, não precisam de grandes produções. Bastam gestos sinceros. Você vai perceber no olhar dela que algo mudou. Haverá mais doçura, mais arrependimento, mais verdade. Ela virá mais vulnerável, mais humana, mais conectada com o que realmente importa. Porque, dessa vez, ela não quer perder. Dessa vez, ela quer fazer dar certo. Mas você precisa estar pronta. Porque o retorno dessa pessoa também pode trazer à tona feridas antigas. Lembranças que você guardou, mas que ainda doem. E os anjos pedem que você olhe para tudo isso com compaixão. Porque o amor, para ser verdadeiro, precisa passar pelo perdão. Essa pessoa errou. Você também pode ter errado. Mas o que importa agora não é o passado. O que importa é o que vocês farão com essa nova chance que o universo está preparando. Será que vocês serão capazes de deixar para trás o que machucou? Será que serão capazes de olhar um nos olhos do outro e dizer: ainda há amor aqui? Os anjos dizem que sim, mas essa resposta está dentro de você. Eles me mostram que esse reencontro será um divisor de águas. Não só porque vai reabrir um ciclo, mas porque será diferente de tudo o que vocês já viveram. Será mais leve, mais verdadeiro, mais comprometido. Mas também será um teste para o seu coração, um teste para a sua fé. Porque talvez ela não volte da forma que você esperava. Talvez a abordagem seja desajeitada. Talvez o medo ainda esteja presente. Mas, se você conseguir ver além da forma, se conseguir enxergar a verdade que ela carrega no olhar, vai entender que vale a pena ouvir. Os anjos pedem que você esteja aberta, que quando esse momento chegar, você permita que seu coração fale mais alto, porque será nesse instante que a escolha estará em suas mãos. E quando isso acontecer, você vai sentir que não está sozinha. Vai sentir que o universo inteiro te trouxe até aqui por uma razão. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa revelação. Os anjos pediram que, neste momento, você escute com o coração. Porque o que vou te dizer agora é a chave que conecta todos os sinais, todas as emoções, todos os vazios que você sentiu até aqui. Essa pessoa vai voltar. Sim, vai voltar. Não como quem retorna por acaso, mas como quem foi guiado por algo maior, por algo que nenhum dos dois conseguiu controlar. E essa volta não será apenas física. Ela será emocional, será espiritual. Será um reencontro de almas que, mesmo tentando, não conseguiram se afastar de verdade. Você vai ver isso nos olhos dela. Haverá algo diferente. Uma tristeza leve misturada com alívio. Como quem diz, sem palavras: eu lutei contra isso, mas não consegui, porque o que sinto por você não acabou. Os anjos dizem que esse momento será sagrado. Não porque será perfeito, mas porque será verdadeiro. Um instante de desarme, onde as máscaras caem, onde o orgulho não tem mais espaço, onde tudo o que restar entre vocês será o sentimento cru, sincero, nu. E nesse instante, o tempo vai parecer suspenso. Você vai lembrar de tudo o que passou. Vai sentir uma mistura de dor e paz. Porque por mais que tenha sofrido, por mais que tenha chorado, por mais que tenha duvidado, você sobreviveu. E agora, finalmente, terá diante de si a verdade que tanto esperou. Essa pessoa vai abrir o coração, talvez com dificuldade, talvez com pausas, talvez com a voz embargada, mas ela vai dizer o que sempre sentiu
e nunca teve coragem de admitir. Vai contar sobre os dias em que pensou em você, sobre os momentos em que quis te procurar, mas não soube como, sobre o medo de encontrar você diferente, sobre o pavor de descobrir que já era tarde demais. E aí, a escolha será sua. Não haverá certo ou errado. Apenas o que seu coração estiver disposto a viver. Você pode acolher essa pessoa, pode ouvir, pode perdoar, pode permitir um novo começo, mas também pode reconhecer que seu caminho agora é outro, que, embora o amor ainda exista, sua alma já trilha outra estrada, e os anjos estarão ao seu lado em qualquer uma dessas escolhas. Mas há algo que você precisa entender. Independentemente do que decidir, você sairá dessa história transformada, porque essa conversa será como uma libertação. Vai libertar os dois do silêncio, vai libertar o passado das amarras, vai libertar o amor do medo, e o que restar depois disso será pura luz. Os anjos me mostram que essa pessoa tem algo que deseja entregar a você. Pode ser um objeto que guardou, uma carta que nunca teve coragem de dar, uma lembrança física que ficou como símbolo do que vocês viveram. Quando ela te entregar isso, saiba que é mais do que um gesto. É um pedido silencioso de recomeço. Me desculpe não dito. Eu ainda te amo disfarçado. E quando você segurar isso nas mãos, sentirá uma energia forte. Uma onda de memórias, de emoções, de tudo o que foi e não foi vivido. É o universo te lembrando de que tudo tem um tempo. E o tempo certo é agora. Mas antes que esse reencontro aconteça, os anjos pedem que você se prepare, que feche ciclos, que libere o que ainda dói, que perdoe se for possível. Não por fraqueza, mas por força. Porque só com o coração leve você será capaz de decidir com clareza. Talvez seja o momento de escrever uma carta para essa pessoa, mesmo que não entregue, apenas para dizer tudo o que ficou preso aí dentro. Talvez seja o momento de olhar para si mesma com mais compaixão e perceber o quanto você cresceu desde que tudo aconteceu. Porque sim, você cresceu. E muito. O amor ainda pode existir. Mas agora, ele precisa estar alinhado com a sua paz. Essa é a maior lição dessa história. Os anjos dizem que tudo o que está prestes a acontecer é um presente. Não um presente no sentido romântico, mas um presente de alma, um portal de cura, um fechamento de ciclo ou talvez o início de um novo. Mas de qualquer forma, será algo que sua alma vai guardar para sempre. E se você permitir, esse amor pode renascer, não como antes, não com as mesmas dores, mas com novas bases, com respeito, com verdade, com parceria real. Essa pessoa está vindo, e vem com a verdade nos olhos. O universo está abrindo os caminhos, e os sinais estão por toda parte. Preste atenção aos sonhos, aos encontros, às sensações, porque tudo está sendo preparado, e quando esse momento chegar, respire fundo, olhe nos olhos dela e sinta, porque sua alma vai saber o que fazer. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu escolho o que é melhor para o meu coração. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.